Estamos de volta com o nosso Papo Livre. O papo agora é com o Dr. Romeu Bicalho, ele que é advogado, brilhante advogado, que agora defendeu a sua tese de doutorado e que resultou num livro chamado O Recurso de Revista com Base em Princípios. Então, Romeu, obrigado pela participação e vamos fazer um entendimento aqui do que é esse recurso de revista com base em princípios. Vamos lá. Jair, primeiro, obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua participação. E pela gentileza do brilhante advogado, né? Mas a ideia do livro, dessa tese, é um novo direito que se apresenta aí no Brasil. De uns 20 anos para cá, mas particularmente nos últimos 10 anos, nós temos visto várias decisões judiciais com base em padrões que a gente não conhecia. A ideia de direito é sempre aquela: eu vou na lei, e se lá eu tenho um direito descrito ali naquela lei, e geralmente uma lei infraconstitucional, eu tenho direito. Se eu não encontro no Código Civil, na CLT, enfim, no que a gente chama nos códigos processuais ou nos códigos de lei, eu digo para o cliente, não tem direito. E isso tem mudado nos últimos anos. Existe uma nova ideia sobre o direito, que é a ideia que eu encontro direitos diretamente da Constituição Federal. Isso tem gerado uma grande discussão na doutrina, mas os nossos tribunais já estão decidindo em vários casos com base nessa perspectiva de direito, ou seja, um direito direto da Constituição Federal. Principalmente no trabalhista. Na área trabalhista, a gente diz que é um ramo do direito social, a gente consegue perceber isso de uma forma mais nítida, mas isso tem ocorrido na justiça civil também, na justiça penal, defesas que antigamente elas se limitavam, por exemplo, a defender que ele não cometeu o crime descrito em lei. A gente hoje tem defesas falando, não, ele praticou esse ato, mas, por exemplo, com base na sua liberdade de manifestação de pensamento. Tem casos famosos onde, um caso de um teatrólogo, ele se manifestou contra o repúdio da plateia, né, que vaiou a sua peça, ele desceu as calças e apresentou as nádegas para a plateia. Foi denunciado por enfim, atentado ao pudor. Isso, ato obsceno. E ele foi absolvido porque se interpretou que aquilo era o seu direito de manifestação de pensamento. É uma nova forma de pensar o direito. Porque, na verdade, isso não está escrito em lugar nenhum. Justamente. Né? Olha, aqui na orelha do livro, o Romeu escreveu uma coisa que eu achei interessante, ele vai explicar para nós sobre isso. Mustafa quer rezar durante o horário de trabalho. Diante da recusa do seu patrão para exercer essa pretensão que não possui previsão infraconstitucional, Mustafa terá que ir ao judiciário e defender a ideia de que seu direito está inserido no conteúdo da liberdade religiosa protegida pela Constituição Federal. Isso aqui é uma base de princípios, trabalhar em cima disso aqui é uma questão de princípios. É uma questão de princípios. A Constituição não diz explicitamente que a pessoa tem direito a rezar, por exemplo, no horário de trabalho. Não diz que não tem. E hoje os juízes estão olhando para a Constituição e retirando dali talvez um direito de Mustafa. Não estou dizendo que ele tenha, mas é aberta essa discussão, coisa que 10 anos atrás seria inconcebível pelo menos na perspectiva dominante da doutrina brasileira. E hoje eu diria para você, talvez Mustafa... Leve. Leve. Nós temos vários julgados, por exemplo, dos adventistas de sétimo dia, por exemplo, que não pode trabalhar em determinado dia da semana, no sábado, e é onde eles são, nos casos ligados ao poder público, principalmente, né, eles são dispensados do trabalho, ou, por exemplo, para prestar concurso público que seria no sábado, os editais já estão trazendo uma alternativa, um dia alternativo para essas pessoas. Eu ia falar sobre isso, porque, por exemplo, tem casos, por exemplo, os vestibulares antigamente aconteciam de sábado, agora já estão indo mais, já são os domingos. Isso, e em alguns casos faz-se no domingo, o geral, mas se estabelece uma exceção para as pessoas que tiverem algum impedimento por convicção religiosa, de consciência, de uma forma geral, prestarem esse exame no outro dia, né? Em respeito ao que diz a Constituição. O próximo passo é realmente transformar isso num direito previsto em lei. Como isso não vem, o judiciário tem se adiantado e, em alguns casos, já tem concedido esse tipo de direito. Então, o recurso de revista, na verdade, você estava me explicando que a pessoa tem a primeira instância, a segunda instância e o revista seria a terceira. Explica melhor isso para nós e para o telespectador. Na Justiça do Trabalho nós temos 3 instâncias. As varas do trabalho, primeira instância, aqui em Indaiatuba, cada município geralmente tem a sua.
ou as suas varas. Segunda instância são os tribunais regionais do trabalho, né? Cada estado tem o seu. Campinas nós temos isso, nosso. no caso, o estado de São Paulo é uma exceção no Brasil, que ele tem 2 tribunais regionais, em São Paulo, segunda região, e aqui na 15ª, que é em Campinas. E o último grau, que é o TST. Depois de lá é só para o STF. O recurso de revista, que é o final aí da tese, ele é aquele recurso que leva o processo para o TST, falando assim de uma forma bem simples, né? Mas esse recurso ele só tem previsão de cabimento dentro de algumas hipóteses que estão estabelecidas na CLT. E o recurso de vista com base em princípios não tem previsão. E aí que entra a tese, né, que eu sustento que diante desse novo cenário, desse novo jeito de se ver o direito, deve-se também receber o recurso de revista com base em teses baseadas em princípios constitucionais. O Romeu, hoje, inclusive, você está fazendo uma palestra na Max Planck, é isso? Hoje vai ter uma palestra na Max Planck para os alunos curso lá, de Direito. advogados. Vai ser lá no anfiteatro da prefeitura, se não me engano. Tá, na prefeitura. E você vai falar sobre esse seu livro? O tema é Um Direito Segundo Princípios. Tá. Porque, na verdade, isso que você falou para mim, eu achei muito interessante, que é o seguinte, gente. Na verdade, não é nem tanto a tese em si, é a sequência de uma pesquisa, mas o pano de fundo é justamente essa questão dos juízes estarem decidindo com base em princípios. Isso. Essa no fim, a tese concluí que se pode aqui, pode lá. Se está ocorrendo isso, nós temos que possibilitar ao cidadão, ao jurisdicionado, de uma forma geral, a possibilidade de, com base no recurso de revista, que é o recurso que leva os processos para a terceira instância, possibilitar ao cidadão o recurso até a última instância. Por quê? Porque é uma discussão que baseia-se na Constituição Federal. E a CLT, ela foi criada em 1943, o recurso de revista tem sido inovado a partir da década de 90, mas ele não abrange essa possibilidade. Se você quiser recorrer para o TST, tem algumas possibilidades lá. E no caso da Constituição, é só se o juiz, se a decisão do tribunal ferir o texto expresso da Constituição. O que vamos combinar, dificilmente o juiz vai fazer isso. O juiz vai fazer uma bobagem. Então, a violação, ela se dá muito mais por não aceitar a Constituição, não aceitar o mandamento principiológico da Constituição, aquilo que está implícito às vezes, do que de forma direta, né? Por outro lado, tem vários juízes que estão dando direitos. Imagina, no caso do Mustafa, se o empregador se vê obrigado a conceder o horário, ele vai indagar para o seu advogado, mas viu, não tem previsão legal, não posso recorrer disso para Brasília. Então, isso vale para os dois lados. Tá? É um novo jeito de ver o direito que demanda do profissional, tanto dos juízes quanto dos advogados, um reestudo completo da teoria do direito. A gente tem que sair um pouco mais daquela ideia de que direito é encontrado unicamente no código, nos textos de lei infraconstitucional. E isso significa dizer, numa outra perspectiva, de que o direito deixou no Brasil de ser criado exclusivamente pelo legislador. Ele hoje é criado pelo judiciário. Isso é uma... Eu tenho observado, e você deve também ter observado, essa guerra, esse cabo de força que a gente vê aí, né? Entre o legislativo e o judiciário lá nas instâncias superiores lá, né? O superior, o TSE. O STF e o Congresso. E a gente vê que isso, na verdade, acaba acontecendo aqui embaixo, só que não se tem tanto, como é que se diz? Baseado nisso que você está dizendo, não tem tanta repercussão. Não é? Esse tipo de entendimento, aí, baseado em criação de direitos com base em princípios, ele começa realmente no STF, né? Os primeiros julgados, Sim. Porque o órgão maior, mais supremo do país em termos judiciais, a partir do momento que ele diz que pode, todos os outros começam a decidir dessa forma. Mas isso é um evento mundial. O que nós chamamos de ativismo judicial. Isso ocorre em todos os cantos do mundo. Só que no Brasil isso nos últimos anos tem sido muito, como vou dizer, muito agressivo até. Por quê? Porque nós temos aqui uma tradição legislativa. Só que nos últimos 10 anos, até em decorrência da leniência do Poder Legislativo, o Judiciário começou a falar, bom, já que o legislador... bem isso, né? O legislador não cumpre o seu dever de legislar, que seria regulamentar através de leis infraconstitucionais aquilo que está na Constituição,
o judiciário começou a se manifestar e tem concedido direitos que não estão. Não sei se dá, só para citar um caso. Vamos lá. Um caso de dois irmãos, que eu sempre conto essa, que é interessante. Dois irmãos que queriam se casar. Dois irmãos? Dois irmãos que se queriam casar. Você vai no Código Civil e está falando, não pode casar. Por quê? Ascendente com descendente, enfim, não pode. Né? Você fala, mas não pode por quê? A explicação que o direito dava é científica. Olha, tem problema genética tal. Não se preocupe, eram dois irmãos homens. Então, quer dizer, aquela desculpa ou aquela, vamos dizer, fundamentação para a norma impedir dois irmãos de se casar, já não existe. Cientificamente não existe. Até porque, mesmo que fosse homem ou mulher, hoje a medicina está muito avançada, a ciência consegue eliminar quase que todas as possibilidades de um defeito genético, por exemplo. Mas isso mexe com as estruturas morais, né? E sociais, principalmente morais de uma sociedade. Claro. Mas é isso que o novo direito apresenta para a gente, essa rediscussão daqueles padrões que nós achávamos normais. Adentrar um direito com base em princípios é adentrar a discussão da cultura de uma sociedade, não tenho dúvida disso. Fantástico. Romeu Micali, meu querido amigo, advogado, doutor, agora com a tese dele publicada em livro, o recurso de revista com base em princípios. Muito bom tê-lo aqui no meu programa. Peço desculpas por não ter ido no lançamento, porque tive um problema pessoal, mas estava a caminho, tive que fazer um help para minha filha lá e acabei não indo lá, mas quero parabenizá-lo mais uma vez e dizer que você volte outras vezes aqui para a gente conversar, que o assunto aqui dá para mais alguns programas. Eu que agradeço aí pela amizade, pelo carinho do convite e estou à disposição. Obrigado mais uma vez. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência. Eu estou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá, fique com Deus. Muita paz. Não desligue. Tem mais programação para você que nos acompanha pelo canal 26UHF. Continua a nossa programação aqui no UHF e também no nosso site, no streaming do nosso site www.tvindaiá.com.br. Fique com Deus, muita paz e eu fui!